dela, eu sou dela. Improvável, mas marcado por um fogo que vem de Deus. Porque fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo, fogo não queima fogo. Quem crê que Deus tem coisa nova para a sua vida? Tem coisa nova por aí. O sonho ainda não morreu. A promessa é real. Deus não me esqueceu e jamais me esquecerá. É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Tem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Vem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Quem crê que tem coisa nova pra sua vida? Aleluia! Oh, glória a Deus! É apenas uma fase, logo vai passar. Se o Senhor fez a promessa, Ele cumprirá. Os seus sonhos enterrados vão ressuscitar. Ministérios que caíram, Deus vai levantar. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. Vem coisa nova por aí, aquele seu projeto que outrora não deu certo, Deus vai concluir. Vem coisa nova por aí, o que você perdeu, tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar, está chegando o tempo de você cantar. Tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida, restauração. Famílias destruídas, Deus vai restaurar. E os corações feridos, Ele vai curar. Vem coisa nova por aí, tem novidade, tem coisa nova, tem mudança pra sua história. Vem vindo cura, vem vindo graça e salvação pra sua casa. Vem livramento, vem provisão pra sua vida,
você perdeu. Tudo que era seu, Deus vai restituir. Vem coisa nova por aí, não pense em parar. Está chegando o tempo de você cantar. Vem coisa nova por aí, vem coisa nova por aí. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. Virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de novo virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de novo virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Joga fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de novo virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver. Ela ficou assim. Assim. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Virou uma estátua de sal. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso. Nós estamos pregando sobre a Bíblia toda durante o ano. E nós estamos passando agora pelos evangelhos, contando a história de Jesus. Nós já começamos há algum tempo falando sobre o nascimento de Jesus. Nós falamos sobre o ministério público de Jesus. Nós falamos sobre as parábolas, os anos de preparação. Já falamos de vários temas. E hoje nós vamos falar de mais um tema sobre aqui o momento em que Jesus, ele vai passar, antecipando assim, o momento em que ele vai ser crucificado. E vai dar muito certo, porque no próximo domingo já é a ceia. E aí nós vamos estar falando sobre a crucificação. Então, olhando para o texto que nós lemos, Mateus 26, do verso 36 ao 46,
nós vamos ver que Jesus está no momento do vale da dor. Todos nós passamos por esse momento do vale da dor, o momento da decisão. E a gente vai ver que o vale da dor, ele é incontornável. Todos passam por ele. Todos sofremos. Jesus também teve o seu Getsêmani. E o jardim do Getsêmani, ele fica no sopé do Monte das Oliveiras, pois ali existia muitos olivais. E Getsêmani significa lugar de azeite, da prensa de azeite. Por ser um aparato destinado a receber os frutos da oliveira para transformá-las em óleo, que é um produto de muita utilidade, o dito aparato aqui, ele está instalado mesmo no interior do jardim das oliveiras. E foi neste lagar de azeite onde as azeitonas elas eram esmagadas. E foi neste lugar que Jesus, ele experimentou a mais intensa e cruel agonia. Porque ali a sua vida foi moída. Ali foi esmagado sob o peso dos nossos pecados. Ali o corpo foi golpeado. Ali o suor se transforma em sangue. Ali ele enfrentou a fúria do inferno e o silêncio do céu. E então, o prelúdio do vale da dor começa como se nós estivéssemos olhando pela janela do nosso quarto evangelho, melhor dizendo, e nós vamos ver essa noite fatídica. Foi esse momento em que Jesus lá estava com os 12 discípulos celebrando a Páscoa. E ele ensina a eles a humildade do lava-pés. Ele aponta o traidor naquela ceia, e este sai na escuridão daquela noite para o trair. Ele lhes dá um novo mandamento, dizendo a eles, como tinha sido dito, amai ao próximo como a ti mesmo. Agora ele diz, amai ao próximo como eu vos amei, até a morte. Ele lhes dá ali esse mandamento, e ele avisa a Pedro nesta noite, dizendo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ele também consola aqueles homens, dizendo, não se turbe o vosso coração. Ele ora por eles, como está escrito em João 17. Eles saem de noite do cenáculo, na noite da trama, da armadilha, dos acordos escuros, dos subúrbios traidores. Na calada daquela noite, o sinédrio está reunido na surdina, urgindo um plano diabólico, subornando testemunhas, comprando a consciência fraca de Judas para trair Jesus. Eles saem do cenáculo apenas em 11, porque Judas já não voltou mais daquele momento de saída. Ele desce ao Monte Sião, ele cruza o Vale do Cedron, ele entra no Getsêmani. Era esta noite, onde os 12 que o acompanhavam, 8 deles ficaram para trás, e parece que por ordem dele, ele diz, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E continua Jesus caminhando, mas agora somente com 3. E a angústia vai tomando conta da sua alma. A morte, o salário do pecado, o acossoa. A morte, o salário do pecado vem sobre ele. A minha alma, diz ele, está profundamente triste até a morte. Os 3 ficaram também para trás, assim como os 8 que também ficaram. Ele agora segue sozinho. E a Bíblia vai mostrar que ele ajoelhou-se o Senhor do céu e da terra.
ajoelhou-se o Rei do Universo, ajoelhou-se o Deus encarnado. Ele prostrou-se com o rosto em terra, ele humilhou-se por nossa causa. E ele ora intensamente, numa luta de sangue e suor. A Bíblia também vai contar que os anjos, após isso, veio consolar durante aquele momento. Judas capitaneia aí a turba maligna que vai vir prender Jesus. Mas a gente vê também que quando os inimigos vêm pegar Jesus e que Jesus se manifesta, todos caem, mostrando para todos que estavam ali que ele não foi capturado, ele se entregou. Porque ele vai dizer para os discípulos: se eu quisesse, eu falaria com meu pai, e o meu pai enviaria aqui 12 legiões de anjos. Então, no vale da dor é o lugar onde nós enfrentamos, assim como Jesus, a profunda tristeza, como está no verso 38. No Getsêmani da vida, nós teremos tristezas. Sim, porque se Cristo passou pelo vale da dor, nós também passaremos. Vida cristã, meus irmãos, é um vale de lágrimas. Nós temos alegria do céu, mas nós cruzamos também os vales da dor. Nós passamos por desertos. Nós vamos enfrentar as ondas revoltas. Nós vamos enfrentar os ventos contrários. Nós vamos enfrentar também a fornalha ardente. Porque é onde o crente é purificado, na prova. Então Jesus, ele teve tristeza. E não foi só no Getsêmani. Ele ficou triste, diz os evangelhos, quanto à morte do seu amigo Lázaro. E essa tristeza levou-o também a chorar. E aí a gente olha para nós e vemos quantas vezes nós já ficamos tristes, nós já choramos pela morte de um amigo, de um ente querido. Nós vamos ver que Jesus também, segundo os evangelhos, ele ficou triste e chorou sobre a cidade de Jerusalém. Jesus chorou ao contemplar a impenitente cidade de Jerusalém, que assassinava os profetas, que eram rebeldes. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus filhotes, mas tu não o quiseste. Quantas vezes você já chorou por um parente, por um amigo que se recusou crer em Cristo até a hora da morte? Você já teve amigos assim? Jesus ficou triste no Getsêmani. Agora, entre a ramagem soturna das oliveiras, sobre o clima denso da trama, o peso da cruz, Jesus declara: a minha alma está profundamente triste até a morte. Por que Jesus estava triste? Será que ele estava triste porque sabia que Judas estava se aproximando com a turba assassina? Será que Jesus estava triste porque estava dolorosamente consciente de que Pedro o negaria? Será que era porque sabia que o sinédrio iria condená-lo? Será que era porque sabia que Pilatos o sentenciaria?
Será que era porque sabia que o povo gritaria em frente diante daquele momento de julgamento: crucifica-o? Será que era porque sabia que o povo escolheria Barrabás e o condenaria? Será que era porque sabia que seria açoitado, cuspido, humilhado pelos soldados romanos? Será que era porque sabia que os seus discípulos o abandonariam na hora da morte? Não! Nenhuma destas aqui é. A tristeza de Cristo era porque a sua alma pura estava recebendo toda a carga de todos os nossos pecados. Na cruz, Deus escondeu o rosto do seu Filho. Ali ele foi feito pecado e maldição. Ali ele clamou: Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia vai dizer que até o sol escondeu o rosto de Jesus e as trevas cobriam a terra. Jesus foi transpassado, moído na cruz. Ele desceu ao Hades. Ali ele entristeceu-se porque sorveu sozinho o cálice da ira de Deus. Ele pagou o preço da nossa redenção. Ele sofreu só, ele sangrou só, ele morreu só. E a pergunta que não quer calar: como é que você tem enfrentado o seu Getsemane? Verso 39 fala do vale da solidão. No Getsemane da vida, no vale da dor, muitas vezes você sofrerá sozinho. A Bíblia diz que nesta hora Jesus buscou 2 refúgios: a solidariedade humana e a vontade divina. Porque no meio da solidão nós precisamos de comunhão humana e comunhão com Deus. É isso que a gente sente quando a gente está nesse momento. Mas Jesus pediu a presença dos 3 discípulos com ele. Jesus não pede nada, nem quer ouvir nada deles, mas pede a presença deles. Apenas: vigie comigo, fica comigo. Mas eles dormem. Paulo também, quando estava sozinho, ele pediu que Timóteo fosse ter com ele e levasse João Marcos. Porque na hora da solidão, nós precisamos de gente e nós precisamos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te criou para viver sozinho. Você não é uma ilha. No mundo dos predadores, a presa que é pega é a que fica sozinha, é a que fica para trás. Isolamento é um prato cheio para Satanás levar você para a solidão da vida e te colocar em depressão. Porque depressão é como, já fala, depressão é um buraco onde você entra e você está cercado de pessoas, mas você se sente sozinho. Então, nós vamos ver que muita gente já havia abandonado a Jesus. Seus discípulos iam abandonar Jesus. E o pior de tudo, que o Evangelho vai mostrar que na cruz ele ia gritar: Deus meu, por que me desamparaste?
As multidões o deixaram, os discípulos o deixaram. Agora ele é desamparado pelo próprio Pai. Muitas coisas disse Jesus às multidões. Quando, porém, ele falou de um traidor, ele foi apenas para os 12. E unicamente para 3 desses 12 é que ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. E a Bíblia vai mostrar que por fim, quando ele começou a suar sangue, ele estava completamente sozinho. Quando Paulo estava no seu Getsêmani, na prisão romana, à beira do martírio, ele disse: todos me abandonaram. E ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Mas ali ele viu a sua coroa. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a minha fé. Quando João foi exilado na ilha de Pátimos, ele passou pelo seu Getsêmani sozinho. Mas ali Deus abriu as portas do céu. E ele viu coisas que nenhum homem jamais viu. A Bíblia também nos fala de Jó, que foi abandonado pela sua mulher, foi acusado pelos seus amigos. Mas o resultado de tudo isso foi ver Deus face a face. E a pergunta que não quer calar: como você tem enfrentado a sua solidão? Como você tem enfrentado a sua solidão? Tem um hino que as irmãs cantam aqui, e ele é muito pertinente nesse momento. Se vocês puderem, cante comigo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua, silenciar. Se eu não, eu morro. Se eu não te ouvir, sua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, tem um outro hino que ele fala que quando Deus se cala, há momentos que Deus se cala. Tenho aprendido assim. A minha alma grita forte e o mal me destrói. Há momentos que Deus se cala. Eu pulei, né? Tenho aprendido assim. Às vezes ando neste vale, sem saber para onde ir, sem saber para onde ir. Para frente devo andar,
aprendi que Ele está a me moldar, faz de mim um vaso novo, pois quebrado eu já fui. Quando estou me recompondo, ouço a voz de Jesus no silêncio do sepulcro. Foi no inferno para salvar, mas o mundo não sabia que Ele estava a trabalhar. Por isso, quem sabe canta: quando Deus se cala, tenha fé, ó meu irmão. Ele não tarda, Ele não tarda e não. E Ele vem, Ele vem. É assim que Deus faz. Às vezes Deus se cala, mas Ele está vendo tudo. E no momento certo, na hora certa, Deus vai agir por você. Você crê nisso? Levanta a mão e dá glória. O vale da dor precisa ser também o vale da oração. É nesse momento que todas as vozes se calam. E é nesse momento que nós podemos ouvir a voz de Deus e falar com Deus. Porque quando nós passamos pelo vale da dor, muitos murmuram, outros se desesperam, outros deixam de orar, outros deixam de ler a Bíblia, outros abandonam a igreja, outros se revoltam contra Deus. Mas nas provas, meus irmãos, nós devemos aprender a orar como Jesus. A Bíblia vai mostrar que a sua oração foi marcada por 5 características. Primeiro, humilhação. Ele, o Deus eterno, está de joelho. Ele, o Criador do universo, está com o rosto em terra, suando sangue, como não deveríamos estar quando também nós atravessamos o vale da dor. Humilhação. Segundo, intensidade. Lucas 22, 44 vai mostrar que Jesus enfrentou a maior batalha da sua vida em oração. A batalha foi tão intensa que Jesus começou a suar sangue. Foi uma oração de guerra. Ele se agonizou em oração. Terceiro, perseverança. A Bíblia mostra que ele orou 3 vezes, progressivamente. Quarto, vigilância. Verso 41, Jesus alertou os discípulos para vigiar e orar. E por que eles não vigiaram? Porque dormiram na batalha. E isso trouxe alguns resultados. Pedro negou Jesus. Os discípulos fugiram. Pedro cortou a orelha de Malco. Eles não sabiam o que responder a Jesus. Os seus olhos, diz a Bíblia, estavam carregados de sono, porque o seu coração estava vazio de oração. Quando Jesus fala para nós, vigia e ora, vigie e ora, porque isto fará você passar pelo vale. E se você não orar e não vigiar, você não vai passar.
O Deus a qual nós servimos é um Deus que conhece todas as coisas. É um Deus onisciente. Ele conhece o futuro. O passado, o presente e o futuro está patente aos teus olhos. Ele está vendo tudo antecipadamente. Então, por essa razão, quando Deus falar com você, não fique questionando. Vai lá e faz do jeito que Deus falou. Pastor, mas não está fazendo sentido o que Deus está falando comigo. Vai lá e faz, porque não está fazendo sentido para você, mas para Deus Ele já está vendo o que vai ser necessário. Quinto, submissão. Verso 39, 42 e 47 vai dizer que a oração não é que a vontade do homem seja feita no céu, porque Jesus falou por 3 vezes que a vontade do Deus Pai seja feita na terra. Então deixa eu te falar, quando você ora, não é que a sua vontade vai ser feita. E diante de tudo que você disser para Deus fazer, no final de tudo, como diz o outro, depois de tudo que você falar que acha que deveria ser, como deveria ser, escreve embaixo e diz: mas Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Deus é a melhor para nós, queridos. A vontade de Deus é a melhor para nós. Irmão, se tem uma coisa que vai fazer você vencer na vida, chama-se obedecer. Mas qual o problema nosso? É que nós queremos dar um jeitinho. Ah, Deus falou que vai dar, mas está demorando. Deixa eu fazer alguma coisa aqui para poder dar uma adiantada e dar uma forcinha para Deus. Lembra de Abraão? Deus chama ele para fora da tenda e diz: eu vou te dar filhos, como areia, como estrelas, você não vai poder contar. E Abraão não espera o momento de Deus e tenta resolver junto com Sara, e tem Ismael. E foi um problema por toda a sua vida e até os dias de hoje. Ismael e Isaac estão em guerra, que é a região ali de Israel e toda aquela região em volta deles. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deixa eu te falar uma coisa. É melhor esperar o tempo de Deus do que você tentar adiantar as coisas e depois ter que conviver com as consequências para o resto da sua vida. A Bíblia diz que Deus visita o pecado dos pais aos filhos até a 4ª geração. Qual é o legado que você quer deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você quer deixar para a sua família? Qual é o legado? O que você está plantando hoje para que seus filhos colhem amanhã? Hã? Nós queremos que os nossos filhos orem, mas eles não veem a gente orar. Nós não oramos. Nós queremos que os nossos filhos estejam firmes na igreja, mas nós mesmos não estamos. Muitos pais e mães querem que os filhos não mintam, mas os próprios pais mentem para os filhos. Não prometa ao seu filho que vai corrigi-lo, se não fazê-lo. É melhor não prometer. Não
Prometa ao seu filho: se você ficar quietinho, eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. Passa o final do ano, você não deu, foi nada. O que seu filho aprende? Eu posso prometer e não cumprir, igual meu pai e minha mãe. Não faça promessas que você não vai cumprir. Você tem prometido à sua esposa e você tem cumprido? Você tem prometido ao seu esposo e você tem cumprido? Então pare um pouquinho e pense nesta noite. Jesus teve submissão ao Pai. Ele diz: não faça como eu quero, mas como tu queres. E porque Jesus orou, irmão, nós vamos ver que Jesus teve coragem para enfrentar a turba que vinha para prendê-lo. Jesus teve coragem para enfrentar a prisão, os açoites, a cruz, a morte. Sem oração, você vai ser igual aos discípulos, você vai fugir. Tem um ditado aí que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se você orar, o bicho foge. E a Bíblia nos mostra e nos dá a entender que muitas pessoas, elas se desesperam quando elas cruzam o vale da dor. Mas Jesus mostrou para nós como é que se passa pelo vale. É de joelhos. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela diz o seguinte: para estar de pé diante dos homens, precisa estar de joelhos diante de Deus. Um homem e uma mulher de joelhos diante de Deus, não tem demônio, não tem homem, não tem nada que vence ele. A gente vence é de joelho. Marcos 14:36 vai dizer que Jesus começou a sua oração dizendo, lá na cruz: Abba, Pai. Era uma palavra que uma criancinha usava para se dirigir ao seu pai. Jesus disse a Deus, sabendo que Ele era Pai, digno de toda a confiança. Então, irmãos, o que nos livra da tentação é saber que no vale da dor, Deus é bom e Ele é o nosso Pai. Mas também no vale houve consolação. Lucas 22:43 vai mostrar que Deus nos consola dando o livramento da prova, ou nos dando o poder para vencer essas provas. Paulo ora 3 vezes pedindo a cura do espinho da carne, mas Deus lhe disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tiago diz que devemos ter motivos de toda alegria o passarmos por diversas tribulações, porque a tribulação produz coisas boas. Então, no Getsemane da vida, Deus consolará. Aparece-lhe anjos do céu e conforta Jesus. E nós vamos ver que Jesus, Ele não encontrou conforto nos seus discípulos, pois a vigília da solidariedade tinha se transformado no sono da fuga. Mas Jesus buscou a face do Pai, e um anjo desceu do céu para confortá-lo, porque os amigos mais solidários às vezes falham, mas o Pai nunca falha. Deus não falha. E agora Jesus, suando sangue,
o sofredor machucado de sangue é consolado por um anjo do céu. Depois que ele travou essa batalha sangrenta, a maior batalha da história, depois que ele aceitou sorver sozinho o cálice da ira de Deus, depois que ele dispôs a carregar o lenho maldito, depois que ele se dispôs a se tornar maldito por nós, depois que ele que desafiou o inferno e os seus demônios, ele foi consolado. E nós vamos ver que Deus nunca abandona os seus no vale da dor, no Getsemane da vida. Ele é o Deus Pai de toda a consolação. Os amigos de Daniel, no Getsemane da fornalha, foram consolados pelo anjo do Senhor. Pedro na prisão ia ser morto no dia seguinte, mas o anjo do Senhor o levantou e o guiou e livrou e o consolou. Paulo no naufrágio passou 14 dias no meio do mar, de um lado para o outro, na tempestade. Todos haviam perdido a esperança, mas Deus enviou um anjo para confortar a Paulo e lhe garantiu a vitória, dizendo: ninguém que está contigo vai morrer. Então eu quero concluir nessa noite dizendo: como foi que Jesus entrou no Getsemane da sua vida? Como é que você estava? Profundamente angustiado, abatido, cheio de tristeza? E como foi que você saiu quando Jesus entrou na sua vida? Fortalecido, vitorioso? Foi só uma palavra que ele disse, todos os seus inimigos recuaram, caíram todos por terra? Porque Jesus, irmão, ele não foi preso, ele se entregou, ele se deu, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu, ele está conosco, ele nos consola, ele nos guia, ele nos leva para a casa do Pai.